Primeira hard skill: mapear a experiência do usuário. Vamos entender isso. O que é mapear a experiência do usuário? E eu me lembro muito disso quando eu era um analista de negócios. O que a gente fazia para entender os problemas, as dores do nosso cliente ou do usuário que bota a mão no produto e usa propriamente dito? A gente fazia aquilo que eu fiz. Pegava o questionário, botava debaixo do braço e perguntava para o cliente: e aí, cliente? Ou, e aí, usuário? Quais são suas dores? Quais são seus problemas? Na verdade, a gente nem perguntava isso. Depois é que a gente começou a perguntar. Na verdade, a gente perguntava assim: e aí, o que você quer na solução? Você quer a funcionalidade A? Você quer a funcionalidade B? O que você quer? Então, na verdade, a gente não se preocupava em entender as dores, os problemas, os contratempos, as objeções do nosso usuário, que é o que a gente chama de experiência. O nosso foco único e exclusivo era perguntar para o nosso cliente, para o nosso usuário, e falar assim: e aí, o que você quer? Qual é a feature que você quer? Você quer um incluir pedido? Você quer um listar uma consulta? Um CRUD? Você quer o quê? O que você quer? E aí, com o tempo, a gente passou a entender que a gente precisa muito fazer o quê? A gente precisa entender ali a experiência do usuário. Então, primeira hard skill, mapear a experiência do usuário. E o que é isso? O que é essa habilidade, essa hard skill de mapear a experiência do usuário? Uma técnica muito conhecida aqui é a tal da jornada do usuário, que não tem muito segredo, mas que você aprende a dominar depois que você estuda sobre ela, conhece e você pratica. O que é essa jornada? Na verdade, a jornada é uma grande descrição das principais etapas ou passos, steps, em que um usuário, seja lá quem ele for, executa para realizar um determinado objetivo. Um exemplo da vida real. Objetivo: quero assistir um baita filme no cinema. Então, nós temos ali o ator. Quem é o ator? Quem é a persona? Você. É o amante de filmes. É aquela pessoa que gosta de ir para o cinema. Eu, pessoalmente, gosto pra caramba e não troco a minha experiência do Netflix pelo cinema. Sou apaixonado ali pelo Netflix. Gosto pra caramba. Mas, ir no cinema é uma experiência bem diferente. Então, vamos lá. Como é que a gente mapeia essa experiência? Então, tá ali. Você é ali a persona. E a gente vai botar em cada... A gente vai descrever agora os passos. Então, primeiro, fulano acessa a internet. Passo 2, fulano procura filmes no site do cinema. Passo 3, fulano escolhe um filme. Passo 4, fulano compra o ingresso. Então, deu para entender a ideia? A gente vai descrever todos os passos até que aquele objetivo seja completamente realizado. Pronto, é isso. Isso é mapear a experiência. E por que isso é interessante? Por que a gente vai descrever as etapas ali? Porque quando a gente descreve essas etapas, o que acontece quando a gente descreve essas etapas, que é a jornada ali do usuário? Algo mágico acontece. Primeiro, eu não sei se você já teve a oportunidade, quando você bota pessoas na sala para fazer a jornada de um usuário de um produto, não é essa hipotética aqui, que é apenas a jornada sua, né, individual. Mas quando a gente está falando de um objetivo em que a pessoa usa um produto para realizar um objetivo, e você bota as pessoas na sala, você vai descobrir uma coisa muito engraçada. Pessoas diferentes, de diferentes departamentos, diferentes áreas, têm visões completamente diferentes da jornada do usuário. E aí eu te pergunto, se você tem pessoas que estão desenvolvendo um produto e que enxergam
aquele produto, ou pelo menos a experiência do usuário, de uma maneira completamente diferente, como é que a gente pode ter sucesso para criar aquele produto? Se cada um está pensando uma coisa diferente da outra. Começa a fazer sentido? Por isso que mapear a experiência do usuário é o momento em que você entende quem é o seu usuário, quais são as etapas que ele executa para realizar aquele objetivo. E é interessante que depois que você mapeia, as pessoas que estão ali na sala pensam assim, tá, mas como é que a gente pode melhorar essa experiência? Será que a gente pode diminuir um passo? Será que a gente pode fornecer alguma ferramenta para naquele passo ali a experiência ser melhor? Isso é só um exemplo. Quando a gente está mapeando a jornada do usuário, pessoal, existem diversos outros elementos que a gente traz ali para cada etapa, como os touch points, ferramentas que o usuário usa naquela etapa. A gente mapeia qual é o sentimento do usuário naquela etapa, quais são os pensamentos do usuário numa determinada etapa. Então, exemplo, vamos supor que estamos falando da etapa de comprar ingresso. Qual é a experiência sua? Primeiro, a etapa ali é o comprar o ingresso. Quais são os seus pensamentos? Você está pensando assim, será que tem ainda ingresso para esse filme? Eu escutei fulana falar tanto sobre esse filme. Será que ainda tem ingresso? Ou será que acabou para essa sessão? Esse é um pensamento. Quais são os sentimentos? O sentimento ali é de muita ansiedade, expectativa, porque aquela persona, aquele ator está pensando assim, será que vai ter ingresso? Então esse é o sentimento. E depois você vai pensar em como que você pode melhorar aquela experiência, ou pelo menos naquela etapa, o que pode ser feito. Então, em vez de perguntar para o cliente, para o usuário, o que você quer, quando você tem a habilidade de mapear a experiência do usuário, você consegue diferenciar aquilo que o usuário quer para aquilo que o teu usuário precisa. Porque você entende toda a experiência. Percebeu? Essa é a diferença. Esse é o grande valor em você desenvolver essa hard skill.